Olá, amigos! Olá, irmãos! Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está aqui na TV Luz para o Caminho e você é nosso convidado. Estamos felizes pela sua presença. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre as profecias de Daniel. Vamos falar sobre dois poderes em conflito. Nos atrasamos um pouquinho, já pedimos desculpa, né? Nossa internet aqui não está muito fácil. Estávamos sem acesso à internet e agora acabou então retornando. E então nós vamos procurar dar sequência ao nosso estudo, amém? Muito bem, você, como sempre, não deixe de anotar as passagens, que é muito importante para o bom desempenho e aprendizado, ok? Lembrando que estamos aqui para aprender juntos, certo? Muito bem. Estamos acostumados, amados, a ver o mais forte vencer, né? O mais fraco sempre leva desvantagens, na grande maioria das vezes, né? Uma briga no colégio, uma partida de futebol, uma corrida em que o predador persegue a caça. O mais forte sempre vence, embora o mais forte nem sempre seja o melhor. Parece ser uma lei da vida, porém, em alguns momentos, amados, esta lei é contrariada, quando o fraco vence, então, o forte, e o menor suplanta o maior. Você pode, então, perguntar, como isso é possível? Sim, é possível. Não sabemos todas as respostas. Mas ao estudarmos o livro de Daniel, queridos, fica muito claro que aqueles que confiam em Deus sempre vencem no final, mesmo em menor número ou em aparente desvantagens. Amém? Então vamos invocar aqui o Espírito Santo de Deus, o nosso professor, para nós podermos dar sequência a esse estudo. Vamos pedir o Espírito da Verdade que venha sobre nós e nós possamos assim ser edificados. Pai de amor e bondade e misericórdia, te dou graças, ó Pai, porque o Senhor é bom, suas misericórdias não têm fim. O Senhor é o único Deus verdadeiro, Criador do céu, da terra, do mar e das fontes das águas. O Senhor nos permitiu estar aqui esta manhã. Obrigado pelos amigos que já estão conosco e aqueles que verão esse vídeo posteriormente. Que todos sejam agraciados, ó Pai, que seus lares abençoados sejam curados, enfermos, sejam abertas as portas de emprego para o desempregado. E que, ó Deus querido, o teu Santo Espírito, o Espírito da Verdade, venha, ó Pai, conosco, ao meditarmos, ó Pai, nesse tema tão importante, onde fala sobre o conflito, o grande conflito, um conflito cósmico. Teve origem aí no céu, meu Pai. Transferiu-se para a terra. Hoje estamos todos envolvidos e o campo de batalha é a mente e o objeto tão desejado é a adoração. Mas nós entendemos que somente o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Por isso, ó Pai, te pedimos, envia teu Espírito Santo a nos abençoar nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. O livro de Daniel, queridos, apresenta a sua introdução. Duas cidades em conflito. Quais seriam essas cidades? Daniel capítulo 1, verso 1 nos diz o seguinte, anote as passagens. No terceiro ano do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor,
rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Desde o início do livro, meus queridos, vemos em marcha o grande conflito entre o bem e o mal, entre o culto pagão e a adoração verdadeira ao Deus verdadeiro. Logo, no primeiro verso, duas cidades se destacam, Jerusalém, capital do povo de Deus, e Babilônia, capital idólatra, que representa a sede do poder que se opõe a Deus. De fato, essas duas cidades, meus amados, são mencionadas em toda a Bíblia, Velho e Novo Testamento. Do Gênesis ao Apocalipse, vemos poderes, que com intensa luta entre luz e trevas, verdade e erro, em cada momento da história. Então há um conflito. Não se engane, amados. Há um conflito em andamento. E você, quer queira ou não, eu, quer queira ou não, estamos inseridos. E como eu já disse aqui, o campo de batalha é a nossa mente. E o objeto de desejo de ambos os lados é a adoração. Satanás disse para Jesus, lá no monte da tentação: tudo te darei, se prostrados me adorares. Qual foi a resposta de Jesus? Somente ao teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Amém? Então Satanás, ele quer a sua adoração, querido. Mas Deus, o Criador, ele é o único merecedor da minha e a sua adoração. Então Satanás, ele faz uma contrafação, imprimindo diante da humanidade uma falsa adoração, um falso reavivamento, que exclui a obediência à lei de Deus. Esse é o plano de Satanás, afastar o homem da lei de Deus, porque o homem afastado da lei de Deus, ele decai, ele perde o seu grau elevado de moralidade, e ele passa a ser um homem imoral, uma mulher imoral, quando transgride a lei de Deus. Então esse conflito existe, Esse conflito existe. Jeoiaquim foi o 18º rei de Judá. Ele era cruel, ele era egoísta, ele era ímpio, impôs pesados impostos sobre o povo, era odiado pelos seus súditos. Queridos, era um rei terrível. Ele queimou evidências, veja, ele queimou evidências. Jeremias escrevera um rolo, profetizando o destino de Jerusalém e o reino de Judá. Um oficial chegou a ler o rolo para o rei, estando este assentado diante da sua lareira, em seu palácio de inverno. Ele ficou tão furioso que arrancou o rolo da mão do oficial, rasgou-o por inteiro e atirou no fogo. Jeremias então reescreve as mensagens para o rebelde rei, e dessa vez ele acrescenta uma profecia que diz como o rei haveria de morrer. Ele seria morto e seu corpo seria atirado fora da cidade, onde estaria exposto ao calor do dia e ao frio da noite. Como se sepulta um jumento, será enterrado. Ouça o que diz a palavra, Jeremias 22:19. Em sepultura de jumento será sepultado, sendo arrastado e lançado para bem longe, fora das portas de Jerusalém. Aí estava uma profecia relacionada ao rei perverso, Jeoaquim, certo? O rolo então é reescrito e sem dúvida o livro do profeta Jeremias no dia de hoje. Aquele rolo é o livro do profeta Jeremias, no tempo em que Judá caiu na mão de Babilônia. Nabucodonosor havia infligido uma esmagadora derrota sobre os egípcios na batalha de Carquemes. Ele foi adiante e conquistou a Síria e o território do sul, incluindo a Judéia. Amados, seus avanços pararam quando ele soube da morte de seu pai, Nabopolassar.
o que fez com que ele tornasse o caminho mais curto para sua casa, para suceder o seu pai no trono da Babilônia. Amados, como a Bíblia é importante, precisamos ter esses conhecimentos para termos discernimentos, luz, para escolhermos como adorar o verdadeiro Deus. O que Deus permitiu que Nabucodonosor fizesse ao seu povo, ao povo de Jerusalém? Daniel capítulo 1, verso 1 e 2 nos diz: no terceiro ano do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos o rei Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Então Nabucodonosor, ele saqueou Jerusalém e destruiu o templo, levou os utensílios e colocou no templo de seu Deus pagão. Por quê? Era a pergunta. Deus pôs Joaquim nas mãos de Nabucodonosor. Deus determinou o resultado do cerco de Jerusalém. O povo da Judéia, o povo da Judéia poderia perguntar: por quê? Porque nós, povo de Deus, tivemos que sofrer tamanha derrota, amarga derrota. O orgulho nacional estava ferido, queridos. Os profetas avisaram amplamente que havia necessidade de ficar, que não havia necessidade de ficar perguntando o porquê. A razão está declarada na palavra de Deus. Ouça o que nos diz, segundo Crônicas 36, verso 15 a 17, diz assim: e o Senhor Deus de seus pais falou-lhes constantemente por intermédio dos mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram suas palavras, mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor tanto subiu contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve, porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos, e todos entregou na sua mão. Amados, Deus falou para o seu povo muitas e muitas vezes que eles deviam fugir da idolatria, ser testemunho para as outras nações ao seu redor. Mas o que eles fizeram? Não deram ouvido, zombaram dos profetas, debocharam da palavra de Deus na boca dos seus profetas. Então Deus agora envia o castigo. Deus envia o rei Nabucodonosor para sitiar Jerusalém, destruir o templo, levar os utensílios santos à casa do Senhor para depositá-los no templo do seu Deus pagão. E não bastava isso, eles ainda levaram muitos cativeiros. Muitos foram levados para o cativeiro. Ok? Meus amados, o cativeiro babilônico é uma prova de que o Senhor controla os acontecimentos na história e dirige o seu povo. Era a sua intenção que os judeus fossem escravizados pelos babilônicos, da sua rebelião, a poder futuramente conduzi-los novamente, ao estilo de vida melhor. Amados, várias advertências haviam sido dadas denunciando seus pecados, mas de nenhuma forma foi vista, Isaías 39, 6 e 7, Jeremias 25, 11 fala muito bem sobre essas coisas. Deus, então, para cumprir seus propósitos e salvar o seu povo, permitiu o cativeiro, entregando-os na mão do rei Nabucodonosor,
de Babilônia. Amados, foram levados cativos, alguns, e entre eles estavam alguns jovens. Daniel, capítulo 1, verso 3 e 4 diz: E disse o rei a Arioque, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns filhos de Israel, de linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e as línguas dos caldeus. Então o rei queria alguns assistentes no palácio, mas não podia ser qualquer um dos cativos de Judá, tinha que ser bonito, perfeito, inteligente e de linhagem nobre. Segundo o costume da época, Nabucodonosor ordenou que jovens fossem preparados para assistirem no palácio do rei e deveriam aprender a ciência dos caldeus para adotarem os elementos pagãos mesclados nessa cultura. Esse período preparatório duraria 3 anos. Daniel capítulo 1, verso 3 a 5. E no final dele seria feito um teste para saber quem de fato estaria apto a assistir diante do rei em seu palácio. Este foi um desafio, amados, um desafio cultural, pois os jovens hebreus foram induzidos a adorar elementos da cultura babilônica, que certamente contrariavam os princípios da religião hebraica que eles praticavam. Amados, há evidência de que os babilônios davam grande valor à beleza física. Faziam disso um pré-requisito para todos os que trabalhavam na presença do rei. Um costume entre os reinos do Oriente. Deus fez uma solicitação, amados, semelhante com respeito ao sacerdócio dos levitas, que deveriam ministrar no santuário a morada de Deus, que Deus disse para Moisés: faça um santuário, Moisés, conforme o modelo que eu vou te mostrar. Eu quero habitar no meio do meu povo. E esses sacerdotes levitas não podiam ter defeito, deviam ser belos, perfeitos, ok? Então já era um costume no Oriente, ok? Os judeus possuíam uma lista de 400 defeitos, e qualquer desses defeitos desqualificava uma pessoa para o sacerdócio. Muito bem, então diante de tudo isso, qual foi o segundo desafio que Daniel e seus amigos tiveram que submeter durante 3 anos? Ao chegar Daniel, Ananias, Misael e Azarias no reino de Babilônia, eles começaram agora a enfrentar sérios desafios. Desafios que colocariam à prova a sua fé. Então vamos ver Daniel capítulo 1, versos 5 e 6, que diz: E o rei lhes determinou, quem? Aos cativos, a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, para que no fim desses pudessem estar diante do rei, ou no final dos 3 anos eles pudessem estar diante do rei, fortes, lindos, belos, viçosos, é o que o rei imaginava, E entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Meus queridos, Nabucodonosor ordenou que todos os jovens deviam participar dos manjares, e a das iguarias da mesa do rei. Provavelmente alimentos imundos, bebidas alcoólicas faziam parte do cardápio, algo que era proibido pela lei judaica, segundo Levítico 11 e Provérbios 20, verso 1. Além disso, as carnes ali oferecidas eram principalmente sacrificadas a ídolos pagãos, costume também condenado no Novo Testamento, Atos 15, verso 29. Amados, este foi um segundo teste para os jovens hebreus, o desafio relacionado ao regime alimentar. Eles foram tentados a comer coisas que Deus não aprova, pois esses alimentos e bebidas eram prejudiciais à saúde
e destroem o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, como já vimos aqui. 1 Coríntios 3, 16 e 17, 1 Coríntios 6, 19 e 20 e 1 Coríntios 10, 31. Toda a comida do rei era primeiramente oferecida aos ídolos, amado, que supostamente faziam com que ela se tornasse uma fonte de saúde. Eles acreditavam nisso, né? Antes de serem abatidos, os animais eram oferecidos em sacrifício aos deuses pagãos. E o vinho era derramado em cálice como libação ao deus do vinho. Olha aí, o rei queria que aqueles jovens hebreus comessem a sua comida e bebessem do seu vinho. E agora, o que fazer, né? Daniel propôs em seu coração não se contaminar, Daniel capítulo 1, verso 8, com as porções das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, porquanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar, ok? No momento da prova, amados, Daniel manteve-se fiel a Deus e decidiu seguir os princípios da temperança que nós já falamos aqui no estudo sobre saúde, lembra-se? Mesmo que com isso contrariasse a ordem do rei e pusesse em risco a própria vida. Os jovens haviam aprendido a desenvolver hábitos corretos que promoviam a saúde plena, pois a capacidade intelectual, a força física e a longevidade dependem das leis imutáveis criadas por Deus. Nessa questão, o acaso não existe. É uma lei do céu. Gálatas 6, verso 7. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ok? Se eu me alimento bem, de maneira mais natural possível, eu vou colher saúde. É isso. Amém? Então Daniel sabia dessas coisas e ele não podia comer da comida do rei. Do mesmo modo como a educação de Moisés manteve-se fiel na iníqua corte de Faraó, também a educação daqueles 4 homens, quando ainda meninos, os manteve fiéis na corte babilônica. Esses jovens prisioneiros revelaram uma força de caráter. A postura foi a pedra fundamental de sua futura grandeza. Não era uma postura extremista, né? E pode ter parecido algo muito pequeno, mas um princípio, queridos, nunca é pequeno demais quando se trata da formação do caráter. Ok? Muito bem. Que experimento Daniel propôs então ao cozinheiro-chefe? Qual foi o resultado? Vamos ver aí, né? Daniel capítulo 1, verso 11 ao 16. Olha aí. Então disse Daniel ao despenseiro a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Disseram aqueles jovens: experimenta-nos, peço-te, por 10 dias, né? E que nos deem legumes a comer. Olha aí, água a beber. O regime de Deus lá do Éden, né? Muito bem. Então, se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem da porção das iguarias do rei. E conforme vires, procederá para com os teus servos. Então o cozinheiro consentiu isso, né? E os experimentou por 10 dias. E ao final dos 10 dias, né? Apareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos, de carne, e de todos os jovens que comiam as iguarias do rei. Então havia uma diferença. Esses 10 dias de experimento, já se apresentou uma diferença, né? Entre a alimentação saudável e as comidas do rei. Então Daniel fez essa prova com o cozinheiro e se deu bem. Ele se deu bem porque ele escolheu ouvir o conselho de Deus. Limitação saudável. É isso aí, saudável, né? Muito bem. Então, ao final dos 10 dias, houve um resultado que Daniel esperava, né?
Ao final dos 10 dias, então seus semblantes estavam melhores, mais gordos, mais fortes, mais bonitos, mais viçosos, né, amados? Assim o dispenseiro tirou-lhes as porções das iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes a comer e água a beber. Amém? Glória a Deus. Daniel propôs uma alimentação alternativa durante 10 dias. Ao final desse período, os resultados provaram exatamente o oposto do que o cozinheiro-chefe esperava, né? O que haviam sido temperantes estavam mais saudáveis, mais fortes e possuíam maior capacidade mental que aqueles que condescenderam com apetite. É impressionante, amados, notar que no término dos 3 anos de estudos, Daniel e seus amigos foram considerados 10 vezes mais inteligentes do que todos os magos e encantadores de todo o reino da Babilônia. Daniel capítulo 1, verso 20. Glória a Deus. Vitória de Deus na vida dos seus servos, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Muito bem, o terceiro desafio refere-se à mudança dos nomes. Que novos nomes receberam então Daniel e seus 3 amigos? Daniel capítulo 1, verso 7, olha lá. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, nomes babilônicos, né? O nome de Belsazar, de Daniel, então, passou a ser Beltesazar. O nome de Ananias passou a ser Sadraque. O nome de Misael passou a ser Mesaque. E o nome de Azarias passou a ser Abednego. A mudança de seus nomes significa que esses jovens hebreus estavam sendo adotados na corte babilônica e intencionava-se que eles abandonassem a sua religião hebraica e aceitassem o politeísmo da Babilônia, a idolatria babilônica, né? As religiões pagãs da Babilônica, né? Da Babilônia. Seus nomes representavam divindades caldeias. Isto representa um terceiro teste, o desafio religioso, ok? Um desafio religioso. Glória a Deus. Perceba a diferença dos nomes. Olha aí, Daniel se chamava Deus é meu juiz. Significado do nome Daniel. Na corte babilônica ele foi chamado de Beltesazar, ou seja, significado, Bel proteja a vida do rei. Olha aí. Ananias recebeu o nome, Ananias significa Senhor é bondoso comigo. E ele recebeu o nome de Sadraque. Inspiração ao Deus Sol é o significado desse nome. Misael significa semelhante a Deus. O seu nome babilônico Mesaque, servo da deusa Sheba, né? Azarias significa o Senhor é meu ajudador. O seu nome babilônico Abednego significa servo de Nebo. Olha aí, amados. Que mudança, né? Quem está por trás desse negócio aí? O que você acha? Satanás, se você disse Satanás, é isso mesmo. É ele que estava por detrás desse negócio aí. Muito embora Deus tivesse permitido que eles fossem cativos para a Babilônia, o profeta Jeremias ele foi perseguido muitas vezes, amados, porque ele dizia nas suas profecias que o povo de Jerusalém devia se humilhar diante do rei Nabucodonosor. Vocês não têm que lutar, vocês têm que ficar quietinho, vocês têm que aceitar tudo que o rei disser, porque assim vocês vão viver. Então o rei Jeoaquim castigava muitas vezes o profeta Jeremias porque ele não queria se submeter. Entende?
Então Deus permitiu o cativeiro na Babilônia justamente para preservar a vida do povo de Jerusalém. As lutas, os problemas às vezes vêm e nós achamos que é o fim, acabou, estamos derrotados. Não, Deus usa as provações para nos preservar, para nos abençoar, para nos lapidar, para nos transformar, para nos santificar, amados. Então é isso, amados, é isso. Então agora Daniel estava enfrentando desafios. Ele precisava honrar a Deus através da sua fé e da sua obediência. Então seus nomes foram trocados, né? Quanto a esses 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras, sabedoria, mas Daniel deu também um dom especial de discernir visões e sonhos. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais inteligentes como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei em toda a matéria de sabedoria e discernimento, sobre o que o rei lhes perguntara, os achou 10 vezes mais inteligentes do que todos os magos e astrólogos que havia em todo o seu reino. Olha aí Deus abençoando o homem fiel. 4 jovens fiéis foram provados, mas Deus, amados, os honrou, abençoando-os de maneira que eles passaram a assistir na corte babilônica. Amém? Glória a Deus. Deus concedeu a Daniel e aos seus amigos conhecimento e sabedoria acima de todos os outros, permitindo-lhes que assistissem diante do rei. Glória a Deus. Amados, é assim. É exatamente assim. Nós vamos continuar a partir de amanhã. Deus permitir, nós vamos continuar esse estudo sobre Daniel. Vai longe. Muito legal esse estudo, muito importante. O capítulo 1 ao capítulo 6 é a parte histórica, né? Nós vemos que a estátua que o rei erigiu no campo de Dura, quando os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram colocados à prova na fornalha ardente. Veremos também Daniel na cova dos leões, né? Vamos estudar sobre esse tema também, né? Até o capítulo 6 é a parte histórica desse livro. A partir do capítulo 7 é a parte profética, que o anjo traz a Daniel visões importantes relacionadas ao tempo do fim. Amém? O nosso tempo. Por isso que é importante nós estudarmos todo o livro de Daniel para compreendermos essas profecias, para nos prepararmos para a volta do Senhor Jesus. Há algumas profecias que precisam se desenrolar antes que Jesus volte. E elas estão registradas no livro de Daniel, né? E no livro do Apocalipse. Terminando a sequência aqui do livro de Daniel, nós vamos pular para o estudo do livro do Apocalipse. Amém? Para que você, amado, e eu aprendamos e não sejamos enganados por Satanás. Muitos serão enganados. Infelizmente, muitos serão enganados. Que não seja o meu e nem o seu caso. Amém, amigo? Que Deus possa nos abençoar. Para tanto, precisamos continuar nesse propósito de santificação. As primeiras horas da manhã dedicando a Deus, estudando a Bíblia, orando, pedindo sabedoria, capacidade de perseverar na presença de Deus. Amém? Temos um tempinho. Convido você para, assim como você está, nós temos uma palavra de oração. Amém? Feche seus olhos, amados. Ore comigo nesse momento. Meu Deus e meu Pai, eu engrandeço o teu nome, Senhor, porque o Senhor é bom. Suas misericórdias não têm fim.
Senhor, a tua palavra nos diz, no livro de Malaquias, capítulo 3, verso 6, eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês não são consumidos. Obrigado, Pai, porque não muda. Obrigado porque o seu amor é o mesmo. Seu amor é o mesmo no Antigo Testamento, é o mesmo no Novo Testamento. O Senhor é um único Deus, imutável, insondável. O seu amor não pode ser compreendido pela mente humana, porque é demais glorioso o seu amor. Obrigado por nos amar assim, Senhor. Assim como o Senhor colocou à prova seus servos, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, o Senhor também nos coloca à prova nos dias de hoje. Ó Pai querido, dá-nos discernimento para entendermos a sua maneira de trabalhar conosco, Senhor. Por favor, perdoa os nossos pecados, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo eu te suplico, Senhor. Perdoa os meus pecados. Perdoa os pecados dos nossos amigos que estão estudando a Bíblia conosco. Senhor, nos ajude, meu Pai. Precisamos do teu amor, do teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, para que nós possamos compreender a tua vontade para nossas vidas. Meu Deus, permaneça conosco. Cuida dos lares dos amigos, cura os enfermos, restaura o emprego para o desempregado. Visita aquele que tem algum parente que está, ó Pai, infelizmente, na prisão. Talvez alguém esteja internado lá no hospital, aguardando cirurgia, ou até mesmo recuperando-se da mesma. Por favor, Pai, tua palavra nos diz, meu Deus, no livro de Hebreus, capítulo 13, que o Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E é por isso que em nome dele eu te suplico, meu Pai, perdoa-nos e concede-nos a cada dia teu Espírito Santo, batizando-nos com teu Espírito Santo. Abençoa todos, ó Pai querido, que conosco estudam a Bíblia. O Senhor possa abençoá-los grandemente, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Muito bem, amados, louvados e engrandecidos seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Você está sob prova? Sim, você é testado todo dia. O livro de Romanos, capítulo 8, diz que por amor a ti nós somos provados todos os dias. Mas uma coisa também a palavra de Deus nos diz: não veio sobre vós tentação alguma que não seja humana. Mas juntamente com essas tentações, com essas provações, vem também o escape. Amém? Você crê nisso? Eu creio. Louvado seja o meu Deus, o meu Jesus, que é também o seu Deus e o seu Jesus. Forte abraço, amigo. Te aguardo amanhã às 10 da manhã. Deus te abençoe. Até lá. Tchau, tchau.